Graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo, né? Nós tivemos um período de férias bem prolongado, agora todo mundo é animado, eu acredito, para nós voltarmos com com os nossos estudos e com a escola de liderança. O que eu gostaria de dizer para vocês é que nós mudamos algumas coisas para facilitar a aprendizagem e também para que vocês possam, eu acredito, explorar mais os nossos estudos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com a continuidade de teologia do Antigo Testamento, e ela vai ser uma sequência de aulas até o final de março, ok? Somente depois nós começamos o módulo seguinte, entendido? Então vamos orar e vamos dar início à nossa aula de hoje? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos que cada irmão, que cada participante, Senhor, possa explorar ao máximo os conhecimentos e possa adquirir, ó Pai, promessas preciosas, aprendizagens para o seu coração. Pedimos que nesta noite nós possamos, Pai, ser agraciados com a presença do Teu Santo Espírito, nos ensinando, nos dando direções. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Posteriormente, vocês vão receber os slides. Hoje nós vamos trabalhar direto com o livro de 1º e 2º Reis, ok? Vamos começar então com os livros de 1º e 2º Reis. E a primeira coisa que nós podemos explorar nesse livro seria o nome que foi dado. Por que 1º Reis? Por que 2º Reis? Então, o nome, ele é em hebraico Verhamelech, e ele foi escolhido esse nome porque o primeiro livro de Reis ele começa sendo o rei. Então, por causa disso, ele recebeu esse nome. Nós vamos trabalhar os dois livros juntos, então nós vamos poder explorar o período histórico aqui e a sua continuidade, tá? Os livros tratam do domínio dos reis, dos dois reinos, de Israel e de Judá, e nós já vamos entender por quê, porque até aqui na história que nós estamos estudando do Antigo Testamento, nós estamos falando apenas de Israel, mas no livro de 2º Reis nós vamos perceber a divisão dos reinos, ok? Os hebreus consideravam um livro só, e pelo motivo de ser só pelo motivo de ser uma história ininterrupta, a história dos reis de Israel. Os tradutores gregos dividiram em dois, porque ocupou 2 rolos, então por esse motivo, 1º e 2º Reis, assim como 1º e 2º Samuel, ok? Quem foi o autor de 1º e 2º Reis? Bom, alguns teóricos vão dizer que esse livro é desconhecido, o autor. Porém, né, nos estudos que nós estamos fazendo, ele é atribuído a Jeremias e ao seu auxiliar Baruque. Então, há evidências do período contemporâneo de Jeremias e a ênfase dos livros sugere um ponto de vista profético e por isso a concordância de que o autor seria Jeremias, ok? Acontece nesse livro as citações de vários outros documentos, tanto bíblicos quanto outros que são da época. Vou mencionar para vocês alguns, tá? O livro dos Justos, o livro dos Sucessos de Salomão, o livro das Crônicas dos Reis de Judá, as Crônicas dos Reis de Israel, o livro de Isaías, o livro de Crônicas de Davi, de Samuel, de Natã, Gade, Aías e Ido, tá? Então, são personagens importantes que foram escritores e, por causa disso, esse livro foi amparado, né, embasado nesses documentos aí. Qual é o cenário histórico? Nós vamos explorar no livro de Reis o cenário histórico de 970 a 560 a.C., tá? Os acontecimentos de 1º e 2º Reis, eles estendem desde a morte do rei Davi e o primeiro rei da aliança, né, até o cativeiro de Zedequias, último rei de Judá.
No último capítulo, há uma referência à libertação do rei Joaquim, no ano 560 antes de Cristo, quando Evil-Merodach ele começou a reinar na Babilônia. E o período de Salomão a Zedequias é conhecido como a Era do Templo de Salomão, o grande e suntuoso Templo de Salomão, estendendo-se desde a construção do templo até a destruição por Nabucodonosor. Tá? Então é um período grande, né, esse cenário histórico. E nós temos também o cenário político, o que estava acontecendo nessa época, né? Então é o período que cobre maior influência política de Israel e na época de Salomão, tá? Até o eclipse, até o momento político do Reino do Sul, Judá, né? Em que o povo é exilado na Babilônia, ou seja, desde a sua grandeza até a decadência total do reinado, do povo, do reinado de Nabucodonosor, quando eles são levados para a Babilônia. Bom, na política de Salomão, Israel, ela alcançou sua melhor performance. Então nós podemos ler, né? Nós vamos ver as aventuras de Salomão, não é isso? Quando ele constrói o templo, quando ele... É claro que Davi teve grande importância nisso, mas Davi, ele guardou, ele fez uma reserva tanto de bens, né, de ouro, de cobre, de prata, e para que fosse preparado, para que fosse construído o templo, uma vez que Deus tinha dito que ele não poderia ser, então, o construtor do templo de Salomão, tá? Na época de Salomão, nós podemos ler, né, nos livros de Reis e também em outros que nós vamos ver, nos poéticos, né, a decadência de Salomão. E como ele acabou influenciando a queda. Ele acabou influenciando a queda de Israel e da Judéia, ok? Após a queda do reino em 722, o Reino do Sul teve apenas alguns lapsos, alguns acontecimentos de grandeza, mas na sua maioria houve decadência, houve exílio, houve incômodos, guerras, e os reis, essas potências que nós podemos ver aqui no livro, eles foram consumindo com toda a riqueza, com toda a nobreza, com aquilo que Israel tinha de importante, tá? Então, após a queda do Reino do Norte em 722, o Reino do Sul teve alguns lapsos de grandeza e sua destruição chegou em 586 a.C., ok? Muito bem. Nesse cenário político, nós podemos perceber que o estado espiritual de Israel estava em grande decadência, e então outros impérios começaram a crescer, como a Síria, que dominou os reinos do norte. Nós chamamos reinos do norte as 10 tribos de Israel, ok? E um século mais tarde, Nabucodonosor, com o seu império babilônico, né, executa o juízo nos reinos do sul, que são a tribo de Judá e mais uma outra tribo que se juntou a eles, ok? Qual que era o cenário religioso, né? Então nós vamos ver o clímax, como nós falamos um pouquinho anteriormente, a construção do Templo de Salomão, ela se tornou o período máximo, o ponto máximo de história religiosa de Israel. Isto porque Salomão, ele deu uma ênfase muito grande quando ele construiu o templo. Então ele instituiu como deveria ser o culto, né? Ele instituiu um sistema de adoração organizado, e no começo o povo ficou muito motivado e incentivou a solenidade e as inaugurações. Então Salomão foi responsável
pela construção e, consequentemente, quando ele faz a consagração, nós vamos poder ver isso um pouquinho melhor lá em Crônicas, né? Quando ele faz a consagração do templo, e esse é um momento histórico, um momento político, o clímax de Israel, tá? Só que em seguida vem a decadência, que o próprio Salomão, com os seus acordos matrimoniais, com os seus acordos de paz, ele começou a construir templos, a erguer as Astarotes. Ele conseguiu fazer começou a fazer os altos para suas esposas, que não eram do seu povo, né? Eram mulheres que adoravam a outros ídolos, e por causa das práticas de Salomão, houve a divisão do reino. Esse é um dos motivos. Jeroboão introduziu a adoração ao bezerro no reino do norte. Então, quando as 10 tribos se dividiram, para evitar que eles fossem até Judá para fazer sua adoração, que isso tudo acontecia no templo, construído por Salomão, aonde os levitas serviam, não é? Então, Jeroboão, ele teve uma ideia. Ele construiu 2 bezerros e construiu altares, um em Betel e um em Dan. E mais tarde, nós vamos ver aí no contexto de Reis, que foi acrescentado o culto a Baal. Baal, o ídolo dos cananeus, não é? E foi foi levantado por Acabe e Jezabel, no reino do norte, e pela sua filha, Atalia, no reino do sul. Então, Jezabel, ela é conhecida como sacerdotisa, né? Ela é filha de Sidônios, então ela institui o culto a Baal, e com isso sua filha também segue, né? Depois nós vamos ver que a Atalia repete, né? Reproduz o que a mãe fez em Israel, ela vai reproduzir em Jerusalém, em Judá. Apesar de Jeú é um dos reis, né, que lá em 841 a.C., ele promove, então, a extinção, o expurgo, né, ele faz uma purificação, e ele acaba, né? Nós vamos ver na história que acontece a morte de Acabe, e também a forma como Jezabel morre, né? Nós vemos também que Jeú, ele promove então essa destruição, essa limpeza ali nos reinos, mas o que acontece é que logo em seguida eles retornam à sua idolatria, e em 722, então, Samaria é exilada, né? Nós vemos os reinos do norte sendo exilados, e em 586 nós vamos ver, então, Jerusalém. Muito bem. Quais foram os reis de Judá e os reis de Israel? Olha só, depois de Salomão, Judá, Jerusalém, eu lembro sempre de Jerusalém, que fica mais fácil para a gente observar, né? Teve 19 reis e uma rainha. Essa rainha foi Atalia, né? Somente 8 foram justos e de acordo com as promessas de Deus, fiéis às suas palavras e de acordo com o padrão divino. Em Israel também houve 19 reis, mas todos eles fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus, e por isso, então, Israel, ela é destruída, né? Exilada. Nós vamos ver como que acontece toda essa queda, e como que eles são levados, qual é o tipo de exílio. Quais são os objetivos do livro de Reis? O livro de Reis tem 2 objetivos claros. Um é literário, o outro religioso. Então, vamos lá. O literário, a ideia é completar a história do reinado de Davi, o primeiro rei da construção de Salomão,
a construção do templo, né, por Salomão, e segundo Reis continua a história até essa destruição do templo. Então, o que nós vemos aqui na questão literária é um período histórico, um registro, mesmo porque nós sabemos que houve a promessa de que sempre haveria um descendente de Davi como rei em Jerusalém. E o religioso, vamos ver? Relacionar a história, a observância da aliança, a conexão entre obediência e bênção e desobediência e maldição. Então, 2 objetivos aí. Esse cunho religioso, ele leva a ênfase no arrependimento para o cumprimento da aliança. Puxa vida, o livro de Reis, então, ele registra basicamente todos os reis que passaram, né, nesses dois países, né, porque depois de dividido, nós vemos que os reinos do norte se tornam Israel, com a sua capital em Samaria, e Judá, né, com Jerusalém sendo o centro ali da adoração e o centro da cidade, né, a capital. As contribuições de 1º e 2º Reis. Vamos olhar? Tem muita coisa interessante, hein? A grandeza de Salomão, que é muito vasto, a gente lendo ali 1º Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ver como ele chegou ao seu reinado, como ele se comportou nesse período, e é um período bem bacana para a gente ler e perceber, né, como alguém pode começar tão certo, né, e no decorrer da vida perder o rumo da sua história. O templo de ouro de Salomão, depois nós vamos ver que os templos de Zorobabel e Herodes são maiores, mas nunca foram tão suntuosos. Então, o 1º Reis de 5 até o 8 vai relatar como foi construído, como foi consagrado, e perceber a grandeza que Salomão alcançou nesse período. Nós vamos ver que a rainha de Sabá, né, a rainha da Etiópia, né, ela vem visitar e conhecer o templo de Salomão. Foi um monumento, um dos maiores monumentos conhecidos no passado, na história antiga. O reino foi dividido em 931 a.C., isso acontece em 1º Reis, capítulo 12, e nós vamos perceber qual foi a motivação que levou o reino ser dividido, né? As 10 tribos partirem para um lado e então só sobrarem as outras 2 tribos. Então, o primeiro motivo foi espiritual, a idolatria de Salomão, certo? O segundo foi econômico, porque Salomão começou a aumentar muitos impostos. Nós vamos ler lá na palavra de Deus que cada mês uma tribo era obrigada a dar um número X de animais, de trigo, de cevada. Tudo isso por quê? Porque como Salomão chegou a uma grandeza, uma riqueza muito grande, então, vocês sabem, quanto maior a riqueza, mais as festas, mais a curtição, mais mostrar como nós podemos, como o reino é bom e quanta coisa tem. Então ali aquele povo foi aumentando e os custos começaram a se tornar muito altos, então tornou-se obrigatório e necessário que cada tribo sustentasse-se. E por último, político. Nós vamos ver que Efraim e Judá, eles tinham uma rivalidade muito grande. Josué e Jeroboão, eles eram da tribo de Efraim. E eles tinham dificuldade em aceitar a liderança da tribo de Judá. Então, vocês viram aí os 3 motivos que levaram esse reino a se dividir. Quais foram as contribuições? Vamos lá. O sistema de culto aos bezerros de Israel. Isso não nos lembra nada? Se nós olharmos lá em Êxodo, nós vamos ver que quando Moisés sobe no Monte Sinai para falar com Deus, né, e ali receber os 10 mandamentos, nós vamos perceber que o povo se corrompe e pede que Arão construa um bezerro. Lembram disso? Então,
Foi exatamente isso que Jeroboão fez. Construiu os bezerros, colocou em Dan, né, o outro em Betel, para evitar que o povo fosse até Jerusalém. O culto a Baal, nós vimos, né, instituído por Acabe e Jezabel. E aqui nós temos uma contribuição fantástica no livro de Reis. As histórias de Elias e Eliseu, os profetas dos milagres. De 1 Reis 17 e 2 Reis 9, nós vamos ver os milagres, nós vamos ver tudo aquilo que esses dois profetas, que são orais, eles não têm um livro escrito, mas nós vemos que eles fizeram proezas nesses dois ambientes e como eles foram usados por Deus. Nós vemos a queda de Samaria em 722 a.C., a reforma de Ezequias em Judá, em 2 Reis 18 a 20, 2 Crônicas 29, 32 também vai relatar sobre isso. Reformadores de Judá, então nós vemos ali alguns reis que foram importantes: Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Asa e Joás apostataram a sua fé, então eles começaram bem, mas no percurso eles se perderam também. A reforma grande que Josias fez, porém não dava mais tempo de recobrar, porque o juízo de Deus já estava às portas. E a destruição de Jerusalém e do templo em 586. Muito bem, a cristologia em Reis, ela não aparece numa predição clara, tá? Então, eles não têm predições messiânicas, como a gente vê em alguns livros, né, que você identifica. Mas em alguns tipos nós podemos ver, então. Olha lá, Salomão no papel do rei é um notável tipo como filho prometido de Davi, o qual construiu o templo e herdou o reino. Tipifica Cristo na sua vinda em glória, trazendo paz, prosperidade e justiça à terra. Os milagres realizados por Elias e Eliseu são também prefigurações do ministério de Cristo, confirmando sua palavra com numerosos sinais. Então, nós vemos ali na história, no Novo Testamento, por exemplo, que Herodes, ele tinha medo de João Batista. E ele fazia uma pergunta sempre: você é Elias, né? Ele tinha um medo de João Batista, acreditando que ele poderia ser um Elias novamente, ali confrontando, né, os pecados do rei e também fazendo um ministério maravilhoso, até porque o próprio João Batista, ele se vestia e se alimentava no deserto, da mesma forma que Elias, que também, né, se vestia com peles de animais e se alimentava de produtos silvestres. O esboço de 1 Reis, o tema é a glória do reino de Salomão e o grande desafio da idolatria. O Reino Unido de Salomão, né? Nós vimos lá do 1 até o 11, então o reino de Salomão é estabelecido, o templo é construído, a glória e a apostasia de Salomão, aí o reino é dividido até Josafá, de 12 a 22. Luta contra a idolatria em ambos os reinos e luta contra a idolatria de Baal no Reino do Norte. No esboço de 2 Reis, é o grande julgamento do Senhor sobre Israel e Judá devido à idolatria. O Senhor admoesta constantemente Israel até o colapso. Então, nós vamos ver o livro de Crônicas, os livros de Reis, nós vamos ver os profetas, porque logo nós vamos chegar nos profetas, então nós vamos poder perceber todo esse processo aqui, ó, de julgamento sobre a cidade de Samaria, sobre os reinos do norte, depois sobre o reino do sul. Tá? O ministério e julgamento do Elias, o profeta, a sentença do massacre por meio de Jeú, o rei, o ministério de julgamento de Joiada, o sacerdote de Judá, também é uma personagem bem importante para a nossa história, esse Joiada, porque ele traz o julgamento sobre Atalia, né, a filha de Acabe e Jezabel, mais julgamento pela desobediência à ordem divina.
E, para finalizar os nossos livros de hoje, né, o Senhor admoesta constantemente Judá, até o seu colapso em 586. A reforma imposta por Ezequias, o mau reinado dos descendentes de Ezequias e a reforma imposta por Josias. Finalmente, a destruição de Judá. Eu sei que nós trabalhamos esses livros com uma certa, como é que eu posso dizer assim, pressa, né? Mas o meu intuito aqui, eu vou postar para vocês, nós vamos mandar para vocês os slides, vocês vão poder reler. E eu quero convidar você a refletir sobre isso que nós acabamos de falar na história de Israel, os reinados. Já parou para pensar? Como que pode um país que chegou à grandeza em que nós vimos ali o Templo de Salomão, o seu reinado, chegar à decadência, serem levados pelos assírios, serem levados por Nabucodonosor, e todo esse contexto histórico está também nos livros proféticos, nós vamos poder olhar para isso, vamos também olhar o livro de Crônicas na próxima aula, que é aquele que vai abordar também as coisas esquecidas diante disso que nós acabamos de ver. O que eu quero convidar você? Leia, releia. Leia o ministério de Elias. Leia a história de Salomão. E você vai absorvendo todo esse pensamento em que nós vimos, e eu gostaria de aproveitar o tema. E o tema diz ali que nós devemos o quê? Dar glória a Deus e obedecê-lo. Porque o juízo veio porque eles esqueceram de Deus. Nós estamos encerrando hoje a nossa aula, ela é um pouco mais curta, mas eu vou postar para vocês mais uma aula sobre crônicas, e aí nós vamos então poder fazer um forms depois que nós postarmos as duas aulas, ok? Até mais, aguardem a segunda parte e não esqueçam, leiam a palavra de Deus. Obrigada.